Homem de fato não chora? Afinal, o que é ser homem? Para refletir sobre essa questão tão importante na nossa sociedade hoje, convidamos Jonathan Regis, Felipe Silva e Márcia Purnimar para refletir sobre o documentário O Silêncio dos Homens. Sejam bem-vindos. Bem-vindo, Felipe. Olá, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Matheus, boa tarde a Márcia, o Jonathan também. Tamo aí. Bem-vinda, viu, Márcia? Hoje mais uma vez aqui, né? Agradeço aí a presença também dos ouvintes, né? Que estão aí participando com a gente. Muito grata, Matheus, muito grata, Jonathan, Felipe. Estamos aí. E finalmente de volta, hein, Jonathan? Depois de, acho que 1 ano e meio que você não vinha aqui na rádio, quase 2 anos. Boa tarde a todos, é um prazer estar de volta aqui novamente. E tinha bastante tempo já, 1 ano e meio mais ou menos aí, quase 2, né? E é um prazer estar aqui de novo, ser recebido pelo Matheus, Felipe, Márcia, né? E ainda mais para um assunto assim tão interessante, me despertou bastante interesse quando eu assisti o documentário. Maravilha, então já vou começar pela premissa central do filme. Gostaria que cada um desse a sua resposta e depois a gente trocasse uma ideia sobre esse ponto. Os homens têm de fato uma dificuldade de se abrir sentimentalmente? Por quê? Podemos começar por você, Jonathan. Você como alguém, um prata da casa, alguém da cidade, uma jovem liderança de Alto Paraíso, nativa. Olha, assim, de acordo com o documentário e com o que eu vivencio, o homem sim, ele tem uma dificuldade imensa de se abrir. E quando ele se abre, eu cheguei a até explicar para uma colega minha que quando a gente se abre, é como se a gente deixasse as outras pessoas enxergarem apenas a ponta de um iceberg, mas não o iceberg totalmente, entendeu? Porque a gente tem muito medo, tem muito receio do que o outro vai achar, de como o outro vai reagir, até porque na nossa criação a gente é moldado para ser alguém forte, né? Que não tenha fracassos, que não demonstre as suas emoções, entendeu? Então o homem sim, ele tem uma dificuldade imensa de se abrir. E você acha que aqui em Alto Paraíso isso também é realidade? Ah, bastante, por ser uma cidade tradicional, de interior, entendeu? Então a gente, na criação da gente, a gente já percebe isso, entendeu? Eu tive, por exemplo, poucos vínculos assim, emocionais e afetivos com meu pai, por exemplo, entendeu? Não era algo comum assim, se chegar e falar, pai, vamos conversar hoje, vamos falar sobre... Não existe isso, entendeu? Então, eu acredito que aqui no interior, mais ainda, né? Você, Felipe? Eu também, assim, tenho uma criação bem parecida, talvez, com essa do Jonathan, essa criação de o pai, ele não tá tão aberto a escutar as questões do que a gente traz na infância, depois na adolescência, né? Então, não tive tanto esse canal desde a minha educação de casa. Minha mãe também não estava tão disponível assim nas questões que eu vinha da escola, as questões que eu trazia das brincadeiras com os colegas, as minhas frustrações, as minhas dores, né, no dia a dia ali que a gente vai passando. Então não tive tanta essa disponibilidade. E o que eu vejo também assim no contexto tanto aqui em Alto Paraíso, né, quanto também na cidade que eu nasci e sou de Salvador, natural de Salvador, o que eu vejo bastante não tem uma disponibilidade muito grande para questões que são mais profundas assim né, do nosso dia a dia, as nossas frustrações, as nossas tristezas, né, mágoas que a gente às vezes tem. Então esses processos eles acabam a gente não cuidando, não conversando sobre, não entrando muito nesse campo no dia a dia, né? Isso acaba afetando, porque a gente acaba ficando calado, né? A gente acaba aprendendo a lidar de um jeito que é o jeito de mais assim que eu vejo nos homens, né? Que é esse jeito de não falar simplesmente e tentar ignorar até o fim, assim, até a última consequência, ignorar que aquilo existe, né? Então a gente vai usar de tomar uma bebida, fazer
às vezes ficar assistindo televisão, tem várias formas que a gente usa aí pra gente dar aquela, diria assim, uma espairada, né? Daquela atenuada na questão, na nossa tristeza, na nossa mágoa, né? Mas você diz coletivamente, os homens costumam fazer isso, né? Encontrar, ver televisão, encontrar pra jogar bola, bem clássico. Exatamente, a gente coletivamente, o que a gente faz como homem, né, na sociedade, assim que eu vejo, é a gente jogar bola, vai para um bar, vai para uma balada, tem esses lugares já comuns que são as reuniões dos homens, né? E a gente não sai muito disso, né? O que eu vejo que sempre que eu buscava sair um pouco disso, não tinha muito o que fazer. Eu tinha um grupo de carro que eu fazia parte, mas a gente só ia até um determinado ponto ali, só falava dos carros, não sei o que, quando que entrava uma questão de relacionamento, aí já entra naquela, mas isso é besteira, isso daí não, para com isso, desiste, ou não, você não precisa entrar nisso, toma sua decisão. Rolava uma censura, né? Rola uma censura, não rola um espaço ali de, o que você quer dizer com isso, o que você está trazendo aí. Então, assim, é muito esses espaços, a gente consegue trabalhar, né, consegue conversar sobre determinadas questões, sobre carros, sobre mulheres, mas sempre dentro daquela linguagem, né? Quando a gente quer falar de outro jeito, quer trazer uma questão mais, às vezes mais de frustração, tristeza, de não estar conseguindo, a gente não recebe o apoio, a gente vai receber mais a crítica ou isso não é importante, ou você não está sendo homem tem que fazer desse jeito, homem não entra nessa questão, homem não cuida disso, homem não fala disso, né? Então tem essas podas, né? A gente recebe esses cortes assim, eu já recebi bastante e vejo isso acontecer ainda, né? Na maioria dos grupos de homens que eu participo assim, nessas rodas de conversa. Maravilha. Márcia Purnima, sigo com você. Então, sabe que ouvindo eles falarem agora, né, eu percebi que eu acho que os homens acabam desenvolvendo um comportamento muito estereotipado. Sim. Porque é mais seguro, sabe? Justamente por causa das críticas que normalmente eles recebem, né, eles acabam criando essa defesa, né? Ao invés de entrar em contato realmente com o que estão sentindo, fazem aquele comportamento que já é previsto para os homens, né? Então, leva na brincadeira e tal. Eu li uma vez, num pedaço daquele livro Inteligência Emocional, tem uma passagem que é muito representativa, assim, para mim, é muito simbólica, né? As meninas estão brincando, várias meninas brincando, uma cai e se machuca. Todas as outras vêm acolher e cuidar. Os meninos estão brincando, um cai e se machuca. Os outros fazem piada, fazem bullying, entende? Chamam de maricas, e por aí vai. Então, desde pequeno, que o menino já desenvolve essa defesa, sabe? De não entrar em contato, mas eu estou sentindo uma dor, é real, né? Eu tenho que expressar essa dor que eu estou sentindo. Então, muitas vezes, ele mesmo levanta, ri, tudo bem, e está morrendo de dor, mas finge que não está. E aí cresce assim, né? Cresce assim. Ainda tem pessoas que são mais radicais, realmente falam, o menino não chora, se chorar vai apanhar. Até hoje eu ouço isso. Se chorar, apanha. Ou seja, você já tem uma sensibilidade que não está podendo manifestar, e ainda estão querendo imprimir uma outra dor em você, para você tamponar aquela, né? Então eu acho que isso se perpetua gerações e gerações em todas as culturas, sabe? Tem uma coisa muito cultural nesse comportamento dos homens, muito cultural. Eu concordo que os homens têm dificuldade de se abrirem, e o porquê é um chute, não tem nada muito embasado academicamente ou estatisticamente aqui, mas eu acho que é um medo de fracasso, sabe? E pelo medo de fracasso ele não abre, vai ficando mais assim, e sendo que o fracasso é parte da vida, né? Eu acho que a gente tem que encarar o fracasso de peito aberto, tipo, fracassei, né? Perdi. Mas eu acho que também, acho que falando de mim mesmo, eu acho que às vezes que eu sinto vontade de não me abrir ou de me esconder é com medo de me expor, né? E aí é fazer aquele exercício, cara, mas será que isso é bom? Será que é bom ficar se escondendo o sentimento de fracasso? Será que se eu esconder ele não vai me consumir?
E se eu botar ele pra fora, talvez eu não trate e transcenda esse sentimento? O que vocês acham? Vamos abrir um pouquinho para debater um pouco sobre a primeira colocação de cada um. Então, eu acho que muitas vezes esse tamponamento do sentimento, nessa repressão que vocês experimentam, não que a gente também não experimente, as mulheres também experimentam, mas é num grau muito diferente, Sim. né? Eu acho que isso vai virando uma caldeira, sabe? Vai virando assim um caldeirão e acaba transparecendo como um ataque de fúria, de raiva e tudo mais, né? Porque não extravasa de forma nenhuma, Exatamente, porque vai ter que sair. Vai ter que sair, não tem como aquilo. Ou você morre de uma doença provocada por aquilo, uma úlcera, uma coisa, ou você vai acabar estourando. Então, muitas vezes, né, o Felipe até falou coisa da bebida, eu até digo que várias outras drogas também, não só a bebida, os homens usam como uma maneira também de extravasar, né? Mas a bebida, especialmente, acaba acirrando essa questão da violência, entende? Com certeza. As outras variam, mas a bebida com certeza vai acirrar isso. Então é um extravasamento, né, que não é, vamos dizer assim, não resolve a questão. Não resolve, porque o que resolve de fato é acessar, né, entrar em contato com essas emoções e com esses sentimentos, né. E às vezes também essas coisas que os homens fazem juntos, né, como você falou do carro, o futebol, a torcida, o time, né, os antagonismos também são uma forma de extravasar essa emoção contida, e essa ira também, né, que acaba se transformando em raiva, entendeu? Mas também são fugas, também são decorrentes dessa dificuldade, do medo da crítica, porque realmente acontece o bullying, né? É real, não é fictício. A sociedade não está preparada. Sobre essa questão do bullying, eu tive um sonho, porque eu tinha um amigo, eu tenho um amigo que já até esteve aqui na rádio, não vou citar nome, é de Belo Horizonte, né? Mas ele tem um quê de bullying, mas aí eu acho que também a gente tem que fazer gradações, não é aquele bullying tóxico, mas ele ri muito quando alguém tropeça, por exemplo. Ele não consegue não rir. Ele ri demais, tipo, meu fulano tropeçou e tal. E tem hora que acho que cabe, não é ofensivo, e tem hora que é ofensivo, né? Então a gente também tem que analisar as gradações ali em cada momento. E eu tive um sonho que a gente estava numa guerra e alguém acertou na cabeça de um terceiro amigo um tijolo. Em vez de ele ajudar, ele começou a rir. Tipo, acertou o tijolo. Falei, velho, como é que você está fazendo isso? Isso é só pra gente pegar um estereótipo, né, de como é que isso acontece. Eu também vejo bastante essa coisa desses estereótipos, né, como o Matheus está falando, e essa coisa do fracasso, juntando com essa coisa que como a Márcia está falando da supressão desses sentimentos, né? E uma das coisas na vida que sempre vai ocorrer, se é parte da vida, é a gente tentar não conseguir, a gente se frustrar, um parente próximo morrer, um relacionamento que era muito importante acabar, uma pessoa que às vezes a gente quer estar próximo, ela não quer a proximidade nossa. Então isso faz parte da vida, lidar com essas frustrações, né? Esses momentos de não ter aquilo que se desejava ter da forma que se queria ter. E eu vejo que a gente, né, socialmente, como a gente se cuida nesse sentido, né? Como a Márcia estava dizendo, a gente não tem umas estratégias para lidar com isso. A gente vai para um jogo de futebol, às vezes a gente está frustrado, né? A gente às vezes nem sabe que está frustrado, e a gente vai para um jogo de futebol e começa a brigar. E ainda perde, tô brincando. E ainda perde o jogo, né? Para piorar. Você já estava, né? Quer dizer, já estava mal ali, porque já estava mexido por alguma questão que tinha acontecido, seja no trabalho, seja em casa, né? E aí vai para o jogo de futebol, tá frustrado, seu time perde, aí você briga, ainda vai beber no bar, né? E são estratégias que não vão, assim, vão acabar mal, vão judiando o corpo, né? A gente vê isso, né? Acabam gerando doenças no corpo, geram doenças e agridem, pode gerar agressões físicas em outras pessoas, né? E são as estratégias que a gente às vezes utiliza bastante como homem aí, né? Para lidar com essas nossas raivas, iras que vêm dessas frustrações, desses não conseguir, dessas não possibilidades de ascensão, né? De ter aquilo que se desejava ter. E esses estereótipos levam muito a isso, né? O estereótipo do sucesso, que a gente vai buscar no documentário O Silêncio dos Homens, também tem essa fala, né? Tem esse momento lá no documentário que mostra esse lugar de o homem tem que ter sucesso, tem que sustentar a família, tem que
não pode chorar, não pode estar triste, não pode ter nada disso. Isso não faz parte do universo do homem. Isso aí é isso é coisa errada, não pode. Então buscar esse momento, sempre isso, né, acaba gerando muita frustração, né, e muito sentimento para ser trabalhado, né. John, quer comentar alguma coisa sobre esse ponto? Na verdade, eu vejo que o homem ele quer falar, entendeu? Ele quer, mas ele tem, acho que rola aquele receio do ser ouvido, entendeu? De como isso vai repercutir no próximo, porque de acordo com o documentário, as mulheres, homens e mulheres são seres iguais para mim. Ambos são, cada um universo em crise, né? Só que as mulheres, elas começaram a se organizar há 100 anos atrás, entendeu? As mulheres, elas têm um grau de abertura um pouco maior que o do homem, entendeu? E nós homens começamos a nos organizar agora. E o que é mais interessante no documentário é como esse silêncio, ele transcende aqui na sociedade, entendeu? Nos níveis de suicídios, os homens se suicidam 4 vezes mais que as mulheres, entendeu? Dependência química, entendeu? Violência doméstica, né? Você acaba se privando ali e isso acaba... É um problema futuro, entendeu? Só que já tá tão natural, por exemplo, o homem não falar... Quando ele é criança, caiu, não chora, o homem não chora, né? Levanta e vamos voltar a brincar, entendeu? Você já cresce com uma naturalidade tão grande de não se abrir, entendeu? Que é um medo, vira um medo, entendeu? E eu não sei nem se eu não sei nem se os outros estariam preparados, talvez, para ouvir, tipo, os homens, entendeu? Como que isso vai surgir na Márcia se eu falar para ela todos os meus problemas agora, entendeu? Eu não sei como que ela vai reagir. Porque eu acho que dá esse medo. Eu acho que vários homens, tipo, reconhecem. Inclusive aqueles que às vezes a gente olha e fala, não, ele não tem vontade de se abrir. Às vezes ele tem. Sim, Só que aquele medo, poxa, será que o compadre ali vai ter uma abertura se eu falar de alguma coisa? E será que a reação dele não vai ser, caraca, eu não pensava que isso fosse coisa de homem, entendeu? A gente se priva mais por isso, entendeu? Mas o homem quer ser ouvido. Jonathan, eu já emendo com você na segunda pergunta, em quais momentos vocês já vivenciaram essa abertura de falar dos sentimentos? Vocês já vivenciaram? Se sim, em quais momentos? Matheus, com sinceridade assim, uma total abertura não. Aí como eu te falei, a ponta do iceberg já, entendeu? A gente fala, mas não fala com toda aquela propriedade. Assim, você fala, pô, mano, tô mal, terminei o relacionamento, entendeu? Sim. Ah, mas tá suave. Você já dá uma aliviada ali pra poder não... Tá suave, final de semana a gente vai sair, nós vamos beber, entendeu? E é porque não era pra acontecer, mas você não acaba falando como você tá por dentro. O que você tá sentindo, entendeu? E você vai enclausurando ali aquelas emoções e se machucando ao longo da semana. Final de semana você sai, bebe e descobre que não era nada daquilo, entendeu? Você precisava realmente desabafar. Mas só pra entender a sua vivência. Você, por exemplo, chega assim, pô, velho, terminei. Aí como geralmente reagir a uma fala sua dessa? Os brothers, eles agem assim, caraca, mano, coisa normal. Ponto, né? Isso, ponto, normal, entendeu? É porque não era pra ser, tem muita mulher aí, vai aparecer outra e tal. Parece que baixa lá Google Frases, né? Pega uma frase aleatória e joga, né? Acho que é porque ambos não estão preparados, entendeu? Talvez ele também queira falar de uma vivência, de uma experiência, entendeu? Entendi. Mas não rola uma abertura 100% assim de falar. Até, é igual eu te falei, a gente já cresce moldado naquilo, entendeu? Quem é que chega no pai e fala, pô pai, tô mal, essa semana foi horrível, entendeu? Qual é o pai que chega assim e fala assim, filho, vamos conversar, como tá na escola, como você anda a respeito da... No documentário, uma parte interessante que eu lembrei agora no documentário, que fala que... O personagem lá fala que o pai dele pegou ele masturbando, entendeu? É um psicólogo. Isso, que é uma coisa natural, entendeu? E passado algum tempo ele volta e fala que é bom evitar essas coisas depois do almoço pra não dar uma congestão. Daí você pega, entendeu? Né? É um assunto amplo a sexualidade, não dá pra resumir a isso. Então eu acho que é mais por isso, entendeu? A gente fala, mas não tem aquele total recolhimento, entendeu? Sim. E aí, Felipe?
Da minha vivência, assim, dessas coisas, em casa, bastante, assim, eu tinha muita coisa, sofrido tanto de bullying na escola, nesse que a gente chama de bullying, né, que é essas brincadeiras, né, do pessoal dar risada, de características físicas, ou de trejeitos, comportamentos, né, então eu sempre tive um corpo, eu sempre fui magro, né, assim, de corpo, bem magrinho, na escola era magrinho, baixinho, né, e tinha muito dessas brincadeiras de, você é magrinho, baixinho, não consegue, é fraco. E aí eu acabei me afastando bastante, por exemplo, dos exercícios físicos. Eu não fazia nada de físico na escola porque eu não me sentia apto a estar ali nas brincadeiras dos meninos, né? E principalmente. Então me afastei de futebol, de basquete, de tudo isso, que eu poderia até ter vontade, eu gosto bastante, né? Hoje eu já pratiquei um tanto de vôlei, enfim, depois de velho, assim, depois de 20 e tantos anos, né? Eu fui buscar algumas práticas, mas na escola eu não fazia nada, fiquei bem acuado, né? Eu era daqueles que ficava quietinho. Então tive bastante dificuldade de relacionamento na escola. Isso refletiu na minha vida, assim, depois, justamente nessa coisa de quem consegue de trabalhar o que eu precisava falar, porque eu comecei a criar bloqueio na fala, né? Então eu não falava mais as coisas em casa, eu não falava para meu pai, para minha mãe, e a gente vivia uma vida assim que praticamente não tinha conversa nenhuma sobre quase nada, né? Eu ia pro meu quarto, jogava meu videogame fechado, virei viciado, jogava mais de 15 horas por dia. Eu tive minha fase de vício de videogame também. Dos 10 ao 12, rapaz. Então, fiquei dos 17, até 17, 18 anos nessa de videogame. E ficava 15 horas, passava mal, tinha uns princípios de epilepsia, né? De tanto jogar videogame. Não. E ficar sem dormir, né? Comendo mal, enfim. Tive várias consequências desse não ter espaço para falar e de não ter espaço para colocar aquilo que estava acontecendo comigo. E até hoje eu percebo bastante dessas dificuldades. Hoje nos espaços que eu consigo falar são os espaços do relacionamento amoroso com minha companheira, que acaba também não tendo tanto espaço porque ela tem já 2 filhos, então a mulher também às vezes está no contexto, né, com filho, com criança, com várias outras coisas para resolver, e a gente ainda tem toda a carga de outros lugares, da infância, do trabalho, e acaba procurando a mulher, nossa companheira, para desabafar e para colocar aquilo do dia a dia que acontece. E às vezes não tem muito espaço, né? No meu caso, por exemplo, não tem quase nenhum. E aí eu fui buscar, depois eu fui vendo, né? Falar, não, preciso desabafar com outras pessoas, vou precisar mesmo passar por esse lugar aí de preconceito, da pessoa dar risada, não sei o que. Eu vou falar das minhas coisas, dos meus processos. E comecei a colocar isso, né? Mas no início foi bem difícil mesmo, né? Eu tive que realmente estar bem seguro de que eu ia conseguir falar e de que não estava esperando uma resposta positiva daquilo que eu estava colocando, né? Não, tá tudo bem, não, isso faz parte da vida, né? Não estava esperando isso. Aí fui trabalhando, né? Fui colocando, fui fazendo isso e vejo como foi importante, e é importante até hoje. Eu ainda sinto muita necessidade de falar mais sobre os meus processos com mais meus amigos, né? E amigas também. Legal, Felipe. Não, Márcio, deixa eu só comentar, que aí eu vou botar a sua visão de alteridade. Uma parte aqui no que ele falou agora, que o nome disso é coragem, tá? Bacana. Vou contar minha experiência também, aí eu queria que depois você trouxesse essa visão que é distanciada, mas ao mesmo tempo é próxima, né? Porque somos todos humanos, né? Mas que você falasse do seu ponto de vista, o que você está vendo, né? Olha só, quais momentos de abertura que eu já tive? Teve uma hora num documentário que falava quando reúne os homens, geralmente é difícil de acontecer. E eu vivi muito disso. No coletivo, na coletividade, não tinha muita abertura sentimental, né? Com os amigos de escola, assim, era bem difícil ter essa abertura. Mas individualmente eu tinha. E as minhas amizades, onde eu parei para reparar, sempre foram construídas em cima de interesses em comum. Então eu estudava numa escola que a maioria da galera era chezeiro, né? Curtia mais esse tipo de música. Aí o cara que curtia um rock and roll, um punk, um heavy metal ali, eu acabava ficando amigo, era quase natural. Então o interesse era música, arte, cinema,
E são amizades que, graças a Deus, eu levo até hoje. Mas aí no grupo não tinha essa abertura, mas individualmente tinha. Então eu lembro voltando de show 3 horas da manhã, tipo um amigo compartilhando comigo, aí começou a chorar. Nossa, foi mó mágico, assim, entendeu? A gente rolando pneu de madrugada na rua e falando sentimento. Quase um ritual, né? Bota esse sentimento no pneu. E foi muito massa, assim. Isso acontecia. Agora, teve um lugar onde acontecia em grupo também. E esse lugar era a igreja. E por que eu acho que isso aconteceu? Vou contar aqui, né, um exemplo. Numa reunião bem estilo clássica, né? Homens fazendo churrasco. De repente, surgiu um assunto sobre como a pornografia afetava negativamente o relacionamento com as nossas amigas. Entendeu? A nível mental, de coração, de desejo. Parece que, tipo, quebrava uma naturalidade, uma pureza, sabe? Trazia aquela, entre aspas, energia da pornografia, às vezes uma relação cotidiana. E a gente, do nada, a gente se viu falando sobre isso. E aquilo eu achei muito bacana. Véi, que massa, sabe? Porque isso é um papo coletivo, né? De 8 homens. E cada um começou a falar da sua experiência. E foi muito legal, assim. E por que eu tô falando isso, né? Porque na semana passada rolou a divulgação de um evento da igreja evangélica lá em Brasília chamado Machonaria, né? Capitaneado por um pastor que chama Anderson Silva. E eu queria falar, principalmente para o público evangélico, público cristão da cidade, que esse evento não representa, sabe, gente, a visão bíblica sobre o masculino. Não representa. Eu vou até baixar uma frase aqui do Martim Lutero, falando de como é que fazia bem para ele ajudar nas tarefas domésticas, que é justamente o oposto do mote do evento, né? E eu acho que eu vivia isso dentro da igreja, inclusive coletivamente, porque existe um compromisso com a evolução espiritual do próximo. Por mais que tenha cheio de problemas dentro da igreja, a gente está cansado de saber que existe, mas isso é verdade, existe um compromisso com a evolução espiritual, que Cristo seja formado no outro, né? E isso eu acho que é legal, e eu acho que é massa na hora da gente criticar os problemas da sociedade, a gente também saber elencar onde que já acontecem essas aberturas, para fomentar eles, né? Bacana. Massa, agora pode trazer aquela visão panorâmica pra gente. Legal, Matheus, muito bom. Às vezes a gente tem essa ideia, né, de religião desprovido de espiritualidade, porque também, né, aconteceu muito na nossa sociedade isso, né? A religião se afastou da espiritualidade. E aí tem muita gente que tem preconceito com religião por causa disso, né? Mas é bom a gente ouvir um relato como esse, né, de ver que as duas coisas podem andar juntas e devem, porque afinal de contas foi para isso que surgiram as religiões, né, lá no início. Mas já se desviaram muitas vezes também desse caminho logo no começo, né? Eu lembrei também de um fato, né? Porque meu pai, assim, excepcionalmente, né? Eu sei que todo mundo está falando da dificuldade com os pais e tudo, mas meu pai era uma pessoa muito afetiva, muito, muito, muito. Legal. Mas ele não chorava. Quando ele ficava emocionado, ele abria as narinas, assim, ele era bem narigudo. Ele fazia uma cara assim, abria as narinas para segurar. Ele também não chorava, entendeu? Uhum. Então, isso me fez perceber como é uma coisa herdada, sabe? Como você traz isso a muitas gerações. E aí, quando o Jonathan fala, mas como é que isso vai mudar? Vai mudar sim, com a gente fazendo esse tipo de programa, com vocês se encontrando, tendo essa coragem que o Felipe teve. Não, eu sei que eu vou ouvir crítica, mas eu vou botar para fora, não estou a fim de adoecer disso, né? Então, quando os homens tiverem essa coragem, né? Porque tem tanto machismo, né, e tanta estereótipo de coragem, mas coragem verdadeira é essa. É você poder acessar o que você sente, é você poder entrar em contato profundo com o que está acontecendo dentro de você. Isso é coragem de fato, né? Essa coragem é que os homens ainda têm que desenvolver também, né? E eu acho que assim, a diferença que acontece entre as mulheres, né, existe uma questão biológica também, sabe? Não é só cultural. As mulheres, elas têm uma modulação hormonal quando elas estão juntas. Os hormônios femininos, eles se modulam. E como já existe esse instinto de cuidar, que eu acho que esse instinto é humano, não é só das mulheres, mas como já esse instinto de cuidar nas mulheres também está presente, com essa modulação hormonal, elas vão entendendo o que a outra está sentindo. Sabe, elas empatizam, elas desenvolvem mais empatia pelo sentimento do outro.
Então a gente tem mais essa capacidade de falar e saber que a outra vai ter empatia e acolher e por aí vai, entendeu? E às vezes com os homens a gente não consegue ter a mesma empatia, né? Por mais que a gente ame os homens, por mais que a gente tenha esse interesse em cuidar, em acolher, nem sempre a gente consegue. Por conta dessa distância que se criou. Eu acho que essa distância é cultural mesmo, como você falou, em essência somos todos iguais, entendeu? Mas ficou essa distância, ficou esse gap aí. E agora a gente está, tanto as mulheres quanto os homens, procurando se reaproximar, procurando diminuir esse gap, né? Que todo mundo abra o seu coração, perceba que no fundo todo mundo quer ser amado, né? Isso é que importa, todo mundo quer ser amado, né? Então, eu acho que a gente está no caminho. Legal. Achei bacana você citar a questão hormonal, porque é algo que pra gente é muito diferente, assim, né? Poxa, que ciclo meu que vai entrar em harmonia com o ciclo do João e do Felipe se a gente conviver junto? Não tem nada muito físico, assim, né? Não tem nada muito biológico. Eu acho que sentimentalmente pode haver e deve haver. E eu acho que tem coisas acontecendo sentimentalmente de conexão quando os homens convivem e às vezes a gente fica reprimindo elas, né? Mas aí eu acho que a gente não tendo, a gente tem que olhar para as mulheres e ter como inspiração. Inspiração, mas ao mesmo tempo entender qual que é a nossa forma de encontrar isso, que vai ser diferente. Porque senão vai ficar só aquilo, as mulheres cobrando da gente, cobram, sabe, em todos os contextos, no meio da galera progressista, no meio da galera conservadora, no meio de igreja, no meio de N religiões, né? O que eu já vi, por exemplo, dentro da igreja evangélica, a cobrança dos grupos de mulheres que sempre se encontram. Os homens têm que se encontrar também, só conseguir passar de um encontro, né, em décadas de vivência de igreja, né? Só teve um. Né? Mas isso é o quê? Para entender que às vezes é uma forma diferente. E elas estão fazendo o papel delas, falam, vocês precisam fazer isso. Agora a forma, talvez a gente vai descobrir que é diferente. Vocês acham que faz sentido, Felipe, Jonathan? Bom, para mim faz sentido, nesse campo também, né, de observar as mulheres e como que é isso, esse processo se dá nelas, esses ciclos, a gravidez, a menstruação, né, essas luas, tudo isso é muito forte. Se você, né, quando a gente observa, é muito forte na vida das mulheres isso, né? Elas têm realmente impacto tanto no sentimento quanto no físico muito forte, né? No campo inteiro delas muito forte. E a gente não tem tanto esse impacto observando, né? A gente não é desse jeito que ciclos acontecem. Eu percebo dentro do que eu posso observar, né, de mim em convívio com outros homens também, em contextos onde a gente consegue trocar alguma coisa, né, mais profunda de sentimento, de como é que tá, de o que tá sentindo, eu percebo que existe uma sincronia ali, existe uma afinação e existem ciclos também, onde a gente vai estar, né, passando, seja em idade, né, em maturidade, né, quem está na adolescência vão ter seus processos, né, de vida, quem já está nos 20 é uma outra coisa, quem está nos 30 é uma outra história, então tem momentos que eu percebo que vão gerar mais sincronias para o fazer, né? No sentido de, quem está mais... Eu tenho um amigo bem próximo hoje que ele tem uma idade um pouco maior que a minha, mas a gente ainda está numa fase bem próxima de vida, de consolidar família, estrutura, e a gente consegue ter um alinhamento muito grande, né? Nos nossos propósitos, no nosso trabalho. Então eu percebo que existem esses alinhamentos, mas eu realmente não vejo isso muito pesquisado, não tem muita referência. A gente é um campo muito ainda de exploração, de aprendizado ainda, às vezes básico mesmo, do que é conviver, do que é estar sincronizado no tempo de um, no tempo do outro, respeitar o tempo do outro, né? Isso tem muito a ver com também dar coragem de sair do seu processo e escutar o outro, né? Então às vezes eu tô lá chateado que eu quero dinheiro, sei lá o que eu tô precisando, mas eu fico só naquilo e só consigo lidar com as pessoas a partir daquilo, né? E eu vejo que falta esse movimento, essa coragem de dizer, não, peraí, né? Eu não estou sozinho no mundo, existem outras pessoas, as pessoas têm outros ciclos, vivem de outros. Como é que eu também me integro a isso? Como é que eu também respeito os momentos de cada um, né? E sei ofertar o que aquela pessoa precisa naquele momento, sei estar né, numa posição que acolhe aquilo, né? Não só por mim, também pelo outro, por nós todos, né?
Então acho que esses movimentos também de sair de si, dos seus problemas, das suas questões, e começar a escutar os outros, ver como é que os outros estão, e se colocar, né, pro outro também, né? Isso é um movimento que eu vejo muito importante para nós homens fazer, e acho que isso faz muita diferença. João, quer comentar alguma coisa? Não, concordo plenamente com o Felipe. Beleza. Pessoal, a gente hoje está conversando sobre o documentário Silêncio dos Homens e refletindo sobre a masculinidade e a nossa sociedade. Vamos para um rápido intervalinho, daqui a pouco continuamos a conversa. Vendinha 1961. A Vendinha é a melhor opção para seu happy hour e confraternização com os amigos. Contamos com os melhores pastéis da Chapada, além de porções, drinks e muito mais. Sempre com a melhor música ao vivo da cidade. Tudo isso em um lugar muito charmoso que nos remete à cultura tradicional de nossa região. Localizado em frente à Praça do Skate, ao lado do Banco Itaú, Vendinha 1961. A sanfona não parou e o forró continuou. Acerrado.com é o lugar certo para você que procura celulares e acessórios. Lá você encontra toda a linha em suprimentos de informática, além de manutenção para computadores e smartphones. Não precisa mais procurar em Brasília, pois agora você tem todos estes serviços bem ali na Avenida Ari Valadão, em frente à Praça do Skate. Siga nosso Instagram, @lojacerrado, para conhecer os produtos e ofertas da loja. É acerrado.com. Telinos Night, bar, lanchonete, casa de shows e conveniência. Qualificado como um dos melhores da cidade. Os melhores lanches, porções, também com pratos executivos. Agora com novidade, conveniência com os menores preços em bebidas, bomboniere e tabacaria. Wi-Fi grátis, Sky com os melhores jogos, canal combate e muito mais. Telinos Night. Cuide da saúde dos seus dentes na clínica Doutora Raquel Bernardes. Clínica odontológica com especialistas em cirurgias, implantodontia, prótese especializada, dentística, ortodontia, ortopedia, odontopediatria e clínica em geral. Contamos com equipamentos de última geração, materiais das melhores marcas, além de um atendimento muito acolhedor. Tudo isso bem perto de você, na rua São José Operário, em frente à rodoviária. Fone 62-99644-8786. É a Clínica Doutora Raquel Bernardes. Uma hora e 3 minutos, estamos de volta com o Central Paraíso. Olha só, chegou em Alto Paraíso a Academia Boom Fitness, espaço familiar para você cuidar do seu corpo e da sua saúde, equipamentos novos de última geração, ambiente limpo e espaçoso, instrutores sempre atentos para te ajudar e horários ampliados para melhor atender aos clientes. Academia Boom Fitness, aberto de 6 ao meio-dia e de 14 a 22 horas, localizado na rua 12 de dezembro, antiga Material Triunfo, é a Boom Fitness. Muito bem, 1h04, voltamos aqui com Central Debate, hoje refletindo sobre o documentário e as questões levantadas no documentário O Silêncio dos Homens. Fiquei de trazer a citação aqui do Martinho Lutero, vou trazer porque é bonita. Abre aspas para Lutero. Quando o pai lava as fraldas e faz outra tarefa simples para o filho, e alguém o ridiculariza dizendo que é um tolo efeminado, vírgula, ele não deve se esquecer que Deus, com todos os seus anjos e criaturas, estão sorrindo. Tá aí, né, a frase de Martinho Lutero. Maravilha. Felipe, você participou um pouco da pesquisa, você conhece a galera que fez o filme. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Dessa experiência de participar, assim, já conhecia
o grupo que fez o documentário é o grupo do Papo de Homem, esse site, né, que hoje já é uma empresa que tem várias iniciativas, né? E uma das iniciativas foi de fazer esse documentário, O Silêncio dos Homens. Eu conheci o Guilherme, e aí tinha uma equipe que trabalhava com ele na época em São Paulo, em 2013, né? Isso era ainda eles já tinham acho que 2 anos só de site, já tinha um público, já tinha um trabalho, mas eles estavam iniciando esse trabalho a gente pode dizer, de pesquisa sobre essa questão dos homens, emocional, de eles não falarem, né? Essa coisa do silêncio que imperava ali. Antigamente, até então, eles estavam muito focados na coisa dos... em outras questões, sejam físicas, biológicas, e aí começou-se a pesquisa nessa parte emocional e de apoio, né? Dessas redes de apoio necessárias tanto para homens quanto para mulheres, mas que os homens não tinham, né? Não existia não se via rede de apoio tão facilmente como se viam das mulheres para os homens. Então começou uma pesquisa. Lá em 2013 eu comecei a ver eles trabalhando nisso, entrando nisso, né? 2014 e tal. E aí, quando eles lançaram a pesquisa, né, eles lançaram um formulário para a gente preencher, e esse formulário estava no site, estava em vários canais de comunicação, e eu recebi o formulário, fiz o preenchimento. Era um formulário bem extenso, assim, com perguntas bem importantes, que eram bem assertivas na questão do que tipo de medos você tem, se você sofreu abuso na infância, né, quem sofreu, quem não sofreu, se você conversa contra os homens ou se você não tem costume de conversar contra os homens de questões emocionais, se você já violentou de alguma forma sua companheira ou não. Então tinham questões bem assim aplicadas, né? Realmente, e bem assertivas. E foi 40 mil, esse formulário obteve 40 mil respostas. Muita resposta. Né? No Brasil todo. Bastante significativa a quantidade. E dessas respostas, o documentário foi criado, foi moldado, né? Ele foi constituído a partir dessas respostas, do que apareceu como mais importante ali, como menos cuidado das questões que eram respondidas. Então, o documentário ele foi embasado, né, a partir de respostas verdadeiras dessas pessoas que se propuseram a responder. Então é bem sólido, assim, né? É uma pesquisa que tem uma solidez muito grande, e de fato a gente vê um reflexo, né? Ao assistir o documentário, a gente vê como isso reflete. Eu tive um impacto muito forte, eu não tinha assistido, a gente exibiu o documentário aqui em Alto Paraíso, né? E aí eu não tinha assistido, eu fui lá, eu levei o filme, agendei a sessão. Que foi muito legal, diga-se de passagem, viu? Experiência, estive presente. Que bom. E não assisti, mas ao momento depois, quando eu assistindo o documentário com as pessoas que estavam lá, né, foi muito forte, assim, eu fiquei muito mexido, porque de ter preenchido o formulário, de ter visto que as minhas respostas, basicamente o que eu tinha respondido é o que o documentário estava colocando, né, as minhas dificuldades eram o que o documentário estava trazendo, e não só as minhas, mas de 40 mil pessoas ali, né? E de forte, assim, 80% dos homens têm determinado tipo de conduta, 50% sabe, 30%, então tinham, assim, era muito forte ver realmente que é a maioria, né? E aí você fala, nossa, então que forte, né? Que lugar que né, eu tô assim, e o documentário falando sobre de uma forma muito direta, né? Acaba virando muito direto. Então foi bem forte, né? E esse documentário está disponível no YouTube, né? O Silêncio dos Homens é o nome do documentário. Já na época, quando eu exibi, tinha 297 mil visualizações. Ele já deve ter aumentado esse número de visualizações. O site que que começou essa empresa, né? É o Papo de Homem, né? papodehomem.com.br. E lá também tem bastante material de paternidade, de várias questões que envolvem os homens, e também todo esse material do documentário, né, que foi construído o documentário, a pesquisa, tudo está acessível, toda essa caminhada está acessível lá no site. Maravilha.
Jonas, deixa eu te perguntar. Você é da família Regis, uma família super tradicional aqui na cidade. Você achou já alguém da sua família ou dos seus contatos que tenha assistido o documentário? Como você teve acesso ao documentário? Eu acredito que não, Matheus. Eu acredito que não. Inclusive é um documentário que depois eu quero assistir com meu pai, entendeu? Interessante. Porque eu acredito que talvez essa supressão de emoções, sentimentos entre pai e filho, talvez ele tenha pego do meu avô, entendeu? Então por isso que depois eu quero até assistir com ele. Eu tava no grupo do Fórum Cidadão e daí rolou a chamada pra vir aqui fazer um debate sobre o documentário. E daí eu já tava com saudade aqui da rádio, aí eu falei, vou candidatar o meu nome lá. Mas e você aí não tinha assistido até então? Não tinha assistido ainda. Entendi. E daí eu achei super, super interessante. Como é que você acha, por exemplo, o pessoal da sua família, os seus contatos vão reagir ao assistir o documentário? Cara, eu fiquei assim, na verdade, quando eu assisti, tem até poucos dias, um pouco em êxtase. Sei. Êxtase, na verdade, né? Porque é muito... O documentário aborda isso que o Felipe falou, os nossos problemas, aquilo que a gente vivencia, entendeu? Então eu fiquei assim, eu acho que vai ser um choque, na verdade, né? Pra masculinidade ali, né? E porque você acaba sendo uma figura que na verdade você não é, entendeu? Foi tipo, meio que construída. Então foi um documentário super bacana. Muito bom. Márcia, eu gostaria que você compartilhasse o que a gente estava conversando aqui no intervalo, sobre a questão do resgate. Conta pra gente aí. Então, eu peguei esse gancho aí de uma fala do Felipe, né? E me ocorreu isso, que nas tradições nativas do mundo inteiro, né, em todos os lugares do mundo, existiam, nas tradições nativas, rituais de passagem. Então, quando o menino ou a menina passava da infância para a adolescência, né? Quando o menino tinha a primeira ejaculação, quando a menina tinha a primeira menstruação, quando tinha uma primeira relação sexual, né? Tudo isso era ritualizado. Tudo era ritualizado. Então, nesse contexto do ritual, as pessoas se sentiam já acolhidas pela sociedade, acolhidas pelo grupo. Então, isso vai te dando uma sensação de suporte, né? Você sabe que você está passando por uma transição, que aquela fase tem mudanças importantes e que podem ser compartilhadas, né? Eu acho que esse foi um dos motivos, né, que levou as mulheres a essa busca, porque como as mulheres têm essa relação de muitas transições no próprio organismo, né? E a gente começou a perceber nas grandes cidades e tudo que as mulheres estavam parando de menstruar, não estavam conseguindo engravidar, enfim, estavam perdendo os seus ciclos naturais, porque entraram nessa competitividade material com os homens, né? Então tinham que fazer muitas coisas. A gente viu que era importante o resgate dessas tradições. No caso do Brasil, que está na América, né, na América do Sul, as tradições nativas aqui, que são as tradições xamânicas, as tradições indígenas. Mas eu que estudo a cultura chinesa também, na China também é a mesma coisa. As tradições também são assim. O judaísmo, tem o bar mitzvah. Exatamente. Então, assim, a gente começou a se encontrar muito com esse objetivo de resgatar essas tradições nativas. Eram rodas de xamanismo. Assim as mulheres começaram a se encontrar. No documentário ele fala em 100 anos, mas eu não sei se são 100 anos. Eu, por exemplo, o primeiro grupo que eu participei e também convoquei pessoas foi no ano 2000, né? E a partir dali a coisa vem realmente se proliferado, tem se reproduzido, muitos grupos femininos têm acontecido, né? Então o interesse é esse resgate às tradições nativas, porque inclusive essas tradições é que nos mantém em conexão com o planeta Terra. Então eu acho que isso está trazendo um despertar coletivo. Quando a gente vê as catástrofes, as coisas que estão acontecendo no planeta por obra de um desrespeito da humanidade para com o planeta, a gente começa a ficar mais ligado. Não, peraí, esse planeta também precisa ser respeitado, também é um organismo vivo. Então isso une a gente de novo nessa concepção mais de tribo, de cuidado coletivo, porque quando a gente cuida uns dos outros, a gente acaba cuidando de todas as formas de vida e do planeta como um todo, entende? E uma outra coisa que eu acho importante ressaltar é que no caso das mulheres, né, e aqui em Alto Paraíso tem vários grupos com vários temas diferentes hoje em dia,
né? Naquela vez tinha uma roda de feminino, agora tem vários grupos com temas diferentes de mulheres, né? Sim. Uma das questões que acontece na nossa cultura, né, impostas pela cultura, é a questão de que você não pode envelhecer. Você tem que se manter jovem, bonito, atraente, sedutor, porque a sexualidade é totalmente desvirtuada, até por conta dessa poluição mesmo que você trouxe da pornografia, entendeu? Que poluiu totalmente a sexualidade, uma sexualidade patológica, né? Então... Objetificante. É, objetificante, né? Exatamente. Então as mulheres ficam correndo atrás de manter a juventude. A gente tem um grupo aqui que chama Maturescentes, que é justamente tem de grupo valorizar das lobas esse também, momento. que eu sei. É, tem também. Esse grupo específico, que são de mulheres maduras, visa valorizar esse momento, que é mais uma passagem. Que legal. Que é quando a mulher para de menstruar e nas tradições nativas se torna uma sábia, uma anciã, uma sábia, porque aí ela vai cultivar outras virtudes. Entende? Então, assim, os homens também, né, de uma certa forma, têm dificuldade de lidar com essa transição. Porque eles têm que manter a potência sexual para o resto da vida, dentro da nossa cultura. A potência sexual é um dos estigmas que o homem tem que manter, né? É uma das coisas que não pode falar sobre, né? Até no vídeo aparece também, né? Enfim. Eu acho muito fantástico que você trouxe, sabe, Márcia? Acho que a palavra certa é essa. Eu acho fantástico. Porque a gente, às vezes, nesse afã de querer combater a masculinidade tóxica, né? Vamos pegar esse conceito, né? Muitas vezes a gente vai descartar certas coisas que não necessariamente eram negativas, né? E assim, vamos descartar porque a sociedade não sabe nada. Não, mas às vezes tem alguns elementos ali que não são descartáveis. E se a gente já chega pro diálogo, eu acho que aí o Jonathan representa bem a alteridade social nesse momento, né? Ele representa a galera aqui do Nordeste goiano e tal. Então, eu imagino que se a gente chegar pros seus familiares, vocês têm que desconstruir tudo isso aí. Os caras vão ficar, a maioria da galera vai ficar assim, pô, como assim? Quem é você pra vir falar que nada do que eu acredito presta? Agora, se a gente já chega separando joio e trigo, tipo, olha, isso aqui é muito legal, vocês têm é muito legal, isso aqui é questionável. E eu acho que aí é mais empático, sabe? Matheus, e assim, quando a Márcia puxou esse assunto da ritualidade, eu lembrei de um ritual, né, que se faz hoje, até hoje, né, dos times de rugby da Nova Zelândia, por exemplo. Sim, maravilhoso. Aquele ritual é lindo, né? Na Copa do Mundo, que eles foram na Copa do Mundo, né? E deram um super exemplo, assim. Foi lindo, assim. Eu realmente, lembrar já me emociona. Né? De como que eles interagem com a torcida interage os cantos, toda essa mobilidade. Uca-uca, se eu não me engano. Exatamente, aquele uca-uca, aquela coisa ancestral. Como isso é forte, o poder que aquilo tem, como aquilo sensibiliza quem está ali, né, naquele entorno, e como que os homens têm essa conexão, eles conseguem entrar nisso. E a gente vê isso de exemplos práticos no futebol, né? E a gente tem esses momentos onde você vê a garra, a união ali fazendo a diferença. E toda essa energia, quando ela está canalizada, né, para algo construtivo, não simplesmente destrutivo, né, quando a gente entende que isso também pode ser canalizado para construir uma união, construir algo, pode ser até algo, uma casa, construir um castelo, o que seja, preservar, né? Preservar também, né? Então, quando a gente percebe que isso é energia simplesmente, e a gente consegue, através da nossa consciência do que a gente quer fazer a partir dessa energia, né? Quando a gente consegue canalizar ela para algo que a gente realmente deseja, isso é muito potente, né? Então é muito bonito e realmente, assim, existem exemplos. Se a gente for buscar na memória, a gente já teve algum momento, né? Provavelmente muitos dos homens já tiveram algum momento de viver essa experiência, essa intensidade, essa vitalidade, né? E os ciclos dos homens também, né? Assim, a gente vê os mais velhos como eles viram aqueles anciões também, né? Isso é bem palpável. A gente vê como que muda nosso pai, né? Se a gente for observar meu pai, ou se a gente vai observando os mais velhos, como que eles mudam, eles já estavam com mais energia, mais vitalidade, eles começam agora a ficar mais austeros, né? Mais comunicativos, às vezes vão expressar alguma beleza, vão fazer algum tipo de arte, algum tipo de estudo que antes não faziam, né? Então tem uma mudança grande, assim, de ciclos de idade, né? Conforme o tempo vai passando. Se a gente for observar, a gente vai ver que existe, isso aí tá aí, né? Até hoje. Jonathan.
Algo a acrescentar? Não. Sobre essa questão acho que duas propostas, né, de se questionar, né? Um é a proposta do resgate, outra a proposta da desconstrução. Quer colocar alguma coisa nesse sentido? O que você acha que mais funcionaria, por exemplo, com o homem de Alto Paraíso? Com o homem de Alto Paraíso? Isso. Resgatar a longo prazo esses rituais, essas tradições, entendeu? Porque marca uma fase da vida. Né? Mas isso é gradativamente, é como você falou, não adianta se eu chegar lá no meu pai hoje e falar, pai, isso aí é errado, ele vai estranhar, entendeu? Mas o documentário ele é bem interessante, entendeu? E ontem eu até questionei ele, mandei um WhatsApp pra ele e perguntei, pai, o que é ser homem, entendeu? Porque eu nunca tinha perguntado assim, né? Ele ficou um pouco perdido, ficou digitando lá um tempão e depois a mensagem chegou. E daí ele me falou que ser homem é porque a gente não tem uma visão assim muito... não tem uma visão muito definida do que é ser homem, entendeu? E ontem assistindo o documentário, a parte que tava faltando, eu fiquei perdido sobre isso. Afinal de contas, o que é ser homem? Entendeu? E eu resolvi perguntar a ele, né? E ele me disse que ser homem era ser um cara honesto, trabalhador, respeitar ao próximo, entendeu? E daí eu fiquei até assim, eu falei, cara, depois eu vou até assistir o documentário com ele, entendeu? Porque como eu falei, talvez essa repressão de conversas, é uma coisa que ele já pegou do meu avô, que meu avô pegou do meu bisavô, entendeu? Então vai. Fazendo um contraponto a uma parte do filme, que inclusive é uma parte maravilhosa, que tá um pai, que eu acho que também é um terapeuta, e eles falam dos 3 pilares da masculinidade. Aí aparece o filhinho, pai, o que é pilar? Pilar é não sei o que. Aí, né, pilar é isso aqui. É muito bonito essa parte, assim, né? Dá pra ver um momento real de paternidade, de conversa, de diálogo ali. Mas tem hora que aí ele vai colocar que os 3 pilares da masculinidade, como proteger, o prover da provisão financeira, principalmente, e o procriar. Né? E a proposta, eu acho que é muito de desconstrução, a proposta do documentário é muito de desconstrução desses pilares, né? E eu gostaria, na verdade, de fazer uma reflexão que a desconstrução é uma possibilidade, é um caminho, né? Eu acho que se a gente vai debater se é o melhor caminho, isso aqui demoraria muito tempo o debate, né? A conversa, mas que a ressignificação também é muito importante. Sim, você ressignificar, por exemplo, o que é proteger? Será que proteger, na verdade, é você se importar com o outro nas suas dificuldades? Será que quem protege também não precisa ser protegido? Né? Ótimo. Porque vai ter horas que, por exemplo, eu fui picado de cobra. Se a minha esposa não me protegesse, não quase batesse na menina da recepção do hospital lá do negócio, eu estaria sofrendo de dor, entendeu? Então, assim, quem falou que quem protege não pode ser protegido? Então aí eu acho que a gente tem que ressignificar. Prover. Quem falou que prover é apenas financeiro? Quem falou que a gente não pode ser provedor de coisas sentimentais? De valores sentimentais para os nossos filhos, ou amigos, ou familiares. Né? Ótimo. Com certeza. É isso aí. Tem que ressignificar, é muito mais abrangente do que simplesmente acabar com o que existia, né? Porque não adianta, é isso que você falou, tem tradições que, muito pelo contrário, a gente precisa resgatar. E aí me ocorreu também que a gente vive num lugar muito privilegiado, porque a gente está aqui no Nordeste goiano, mas a gente está cercado de comunidades quilombolas que vêm lutando há séculos para preservar suas tradições. Né? A gente tem um encontro de culturas nativas que traz a ancestralidade indígena também para a sua fala, os seus valores, a sua cultura. Então, a gente tem aonde recorrer, sim, para fazer esses resgates, mesmo aqui no interiorzão, né, do sertão goiano, entendeu? Do Nordeste goiano. Então, são essas referências que talvez a gente tenha que buscar. São referências variadas, onde tem valores que realmente valem a pena serem cultivados. Né? Que sai do que a gente chama de normose, né? Que é tudo normal, tudo igual. O que é a normose? É consumir pornografia, ir pro bar beber, torcer pro futebol ao ponto de brigar, sabe, dar porrada nas pessoas por causa disso. Que coisa insana, né? Então, esse lugar comum é que a gente tem que procurar outras opções, tem que procurar outras alternativas, e as alternativas às vezes estão nas tradições, né?
A gente vê, por exemplo, que Legal. mulher não faz guerra. Tem um filósofo, Né? Michael Polanyi, que ele fala que é impossível a gente ser neutro em relação à tradição. Então a grande pergunta é qual tradição você está se rendendo? Pode continuar, Marcos. Boa, gostei. Só um parênteses. As mulheres não vão à guerra. As mulheres, elas têm que ficar cuidando das crianças, alimentando, nutrindo, né? E os filhos dela crescem, vai para a guerra, ela não quer que vá para a guerra, seu filho. Então as mulheres nunca foram favoráveis à guerra. Então por que as guerras se perpetuam até hoje? Eu acho que isso tudo vem justamente dessa tendência de tamponar, de suprimir as emoções. Entende? Que é muito antiga, há muitas gerações. E tem que ter muita coragem, sabe? Como o Felipe falou que tem tido, tem procurado fazer, né? Para acessar e expressar isso. É muita coragem que é necessária. Porque é uma cultura milenar. Entende? Há milênios os homens vêm se digladiando e extinguindo e detonando o planeta. Só que agora não dá mais. Agora a gente chegou num ponto limite da humanidade. Esse comportamento não é sustentável, não pode permanecer assim. Apesar de que a gente tem visto na política tendências a perpetuar isso, a gente sabe que não. Que isso não é sustentável, isso não pode, pelo bem da humanidade, pelo bem do planeta, isso não pode ser perpetuado. Pelo bem de toda a vida e de todas as espécies. Tem uma frase que a minha companheira, né, Carol, ela tava conversando com um dos filhos dela, e aí o filho dela tava, eu sou forte, porque eu destruo, porque eu consigo, olha mamãe como eu sou forte, pá, É o Hulk, né? sou o Hulk. Aí ela olhou e falou, ó, eu não vejo que ser forte é destruir, eu não vejo muita força nisso, eu vejo força em construir. Por quê? Legal. Porque construir é muito mais difícil, né? Você destruir um monte de Lego, você destruir um carrinho é fácil. Agora, constrói um carro, constrói uma casa, constrói, né, uma construção de Lego, como que é muito mais trabalhoso. Você vai ter que enfrentar muito mais dificuldade, vai ter que se abrir, vai ter que pedir ajuda, vai ter que... né? Então, é muito mais difícil construir. E a força está, hoje, justamente na construir. Destruir é fácil, consumir é fácil, né? Você chegar ali e consumir sua pornografia é fácil, tomar sua cerveja é fácil. Vai fazer sua cerveja, né? Vai estudar sexualidade a fundo e vai ver com as outras pessoas como que, se tá bom para ela cimentar aquilo, né? Vai se abrir sobre suas questões de sexualidade e vai ver como que isso exige essa coragem, exige essa força, exige esse trabalho interno, exige esse apoio. Exige você resgatar esses rituais para você ter força para construir, né? Para estar em construção e para estar se mexendo e não somente indo na onda do rio, deixando o rio, né, te levar. Maravilha, pessoal, já estamos caminhando para o final da conversa e agora, para finalizar, eu gostaria que cada um refletisse quais pequenas atitudes, né, que os homens podem tomar para mudar esse cenário da sociedade e a gente ter talvez uma vivência mais saudável com a masculinidade. Eu posso contribuir um pouco com isso, assim. É o que eu vejo que, pra mim, no documentário fala bastante disso, tem até uma fala de uma mulher no documentário sobre isso, que é começa lavando a louça, sabe? Começa ajudando nas coisas domésticas. Isso mesmo, Antônia Pellegrino. Foi, acho que foi a Antônia lá. Começa com essas atividades domésticas, começa a cuidar da casa, começa a cuidar das coisas, começa a cuidar do seu sapato, cuidar de você mesmo, da sua pele, do seu cabelo. Começa por isso. Isso eu acho que já é um super avanço, um super passo, uma caminhada gigantesca, né? Se cuida, né, dessas coisas. Eu acho que é... E aí o do básico, assim, eu comecei com isso, eu também não tive educação para cuidar de nada, eu não fui educado pela minha mãe nem pelo meu pai para cuidar de nada. Tinha pessoas que pagas em casa para fazer as coisas, para arrumar a casa, para lavar a louça. Minha mãe lavava e só não me pedia nem para chegar nesse campo, para cozinhar, para fazer nada disso. E aí eu comecei aos poucos mesmo, fui lavando, cozinhando alguma coisinha, um arroz, um ovo, fazendo o básico. Um miojo. Sabe? Conseguindo estar algum tempo com a criança, com a minha
se fosse minha companheira, mas na época, né, agora realmente que eu tô namorando, né, faz pouco tempo, assim, mas eu nunca tive esse contato muito com relacionamento, mas tá mais com minha mãe, trocar uma ideia com meu pai, né, essa coisa que o Jonathan falou de, vamos assistir o filme, depois do filme a gente pode conversar um pouco, né, isso eu acho que já faz assim, é muito forte, já é uma coisa bem legal, assim, né, não precisa realmente de muito, às vezes a gente acha que tá, não, mas realmente acho que as pequenas coisas ali, elas já são incríveis, assim, sabe? É muito legal de ver. Bacana. Isso que o Felipe falou realmente é verdade, né? Eu também, como a maioria dos homens, não tinha muito hábito também de ajudar nas tarefas domésticas, né? E daí, um tempo atrás, a minha irmã se queixou, né? Bastante, porque, homem só bagunça. Só chega aqui e acha que a louça se lava sozinho. Daí eu comecei a passo começar a cuidar das minhas próprias coisas e ajudar nas tarefas da casa, né? E daí eu vi que cansa, pô. Cansa bastante. É correria, mulher é guerreira, né? Mas isso que o Felipe falou realmente diz tudo. E eu acredito que a palavra do debate de hoje é coragem. Coragem, como a Márcia falou, eu acho que é a palavra que resume o debate hoje. Coragem para se abrir, coragem para alcançar novos limites, entendeu? Eu acho que é isso aí. A gente está caminhando, com passos pequenos, mas estamos caminhando, né? Eu acho que uma das pequenas coisas de sugestão, até que eu conversei no final do documentário, lá na semana passada no Lotus, eu acho que a gente aprender... Eu acho que o grupo é importante, é legal a gente ter momentos coletivos, mas eu acho que mais importante do que o grupo é eu trazer para a minha vivência rotineira Também. o se preocupar e a abertura sentimental. Então, é eu virar para os meus amigos, cara, como você tá? E aí, não é só simplesmente perguntar por perguntar, mas é ver se dentro de você realmente se importa e ama aquele seu amigo. Porque a partir do momento que existe, sabe, esse ambiente seguro, poxa, eu sou um cara que me preocupa com você, na hora que eu te perguntar como você está, vai ser natural a abertura. Sim. Por isso que eu acho que às vezes o homem sente mais facilidade de se abrir com uma mulher, porque geralmente mostra que o ambiente é seguro, com uma facilidade muito grande, né? Na minha vivência religiosa, o fazer orações pelo amigo era muito bom, porque já preparava o meu coração para abrir, né? Independente da sua fé, fazer prece, acender vela, chama violeta, qualquer coisa, entendeu? Mas assim, com algo que, poxa, eu me responsabilizo pela caminhada do meu amigo também. Bacana. Entendeu? E na hora que isso existe, eu acho que a coisa flui. Muito legal, muito bacana. Eu acho que vocês já falaram, assim, né, as coisas que vocês identificaram. Eu pensei no que as mulheres podem fazer também, né, para contribuir com esse processo que vocês estão vivendo, né, que é um processo maravilhoso, que é um comecinho, como você falou, Jonathan, mas assim, hoje em dia as coisas se reverberam muito rápido, sabe? Você vai se surpreender como daqui a pouco tem muitos homens procurando esse movimento, se abrindo mais e tudo, sabe? Eu acho que as mulheres realmente elas têm uma tendência a criticar muito, sabe? E como os homens têm esse perfil de estar no mundo tentando acertar, né? Uma coisa afirmativa, de afirmação, de acertar, de dar certo, acaba que isso distancia às vezes a escuta do que a mulher está trazendo. As mulheres têm a capacidade de acolher, com certeza, né? De cuidar, isso aí não resta dúvida. Mas quando as mulheres se comportam com essa tendência muito crítica, acaba que os homens também se retraem, sabe? Acaba que os homens também se fecham. Então, eu demorei muito a aprender isso, sabe? Eu já vivi bastante, né? Felizmente, cheguei num ponto de compreender que ninguém muda os homens com crítica. Ninguém muda ninguém, na verdade, né? Mas muito menos vai se mudar os homens criticando eles, né? Então, tem que começar pelo acolhimento mesmo e deixar que eles façam o que é possível para eles a cada momento, porque o despertar está acontecendo, né? Então, aos pouquinhos, isso vai mudar. Mas não é com crítica que se muda, entende? Eu acho que é muito importante, assim, isso que você colocou, Márcia, porque quando a gente se abre, eu acho que a pior coisa é quando vem um conselho
sem o entendimento do que realmente a gente está passando. O cara já quer, ou a pessoa já quer dar um conselho, tipo, velho, você tem que fazer isso aqui, ó, você não tá errando, você não faz isso. Aí você se fecha, você, poxa, velho, você me ouviu? Você sabe qual que é a minha realidade? Exatamente. Então, eu não acho nem que o conselho é errado, eu acho que ele tem um lugar certo, mas o ruim é quando a gente perde o timing, né? A gente bota o conselho enquanto ainda estava na hora de ouvir. E eu acho que uma coisa muito bacana é, tipo, reverberar. Então, se um amigo está falando do término de um relacionamento, conta um término seu, né? Compartilha. Ou antes de dar um conselho, se tiver algo na sua vida que você fez diferente, que deu certo, traz a experiência, porque aí não é um conselho, é um relatar de experiência. Né? E eu acho que isso é muito legal para criar esses espaços. Essa coisa de respostas prontas, né? A gente já vê que a escuta está comprometida. Você não está me escutando de coração. Você já trouxe uma resposta que joga no estereótipo de novo. Joga ali, já não está acessando o que eu estou sentindo de fato, né? Então tem que ter esse cuidado mesmo, essa delicadeza de ouvir. Isso vale para todo mundo, para todas as relações, né? Eu acho que é isso que a humanidade precisa nesse momento, aprender a ouvir e falar com o coração. Né? Ninguém quer que o outro morra, ninguém quer o mal do outro. Aparentemente não ser pessoas doentes, né? A não ser uma questão patológica, psiquicamente doente. Mas normalmente não, né? Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer amar, acolher. Então, vamos fazer isso. Gente, a gente está com o horário estourado já. O Chiquinho está aqui para compartilhar notícias dos esportes. Seguinte, pedir pro Jonathan e pro Felipe fazer uma fala final e o Felipe também compartilhar o que já está acontecendo aí na cidade a nível de encontro de rodas de homens. Então, a gente tem um círculo aqui em Alto Paraíso, Círculo de Homens. A gente está se organizando através de um grupo de WhatsApp. O Matheus aqui da rádio, ele tá no grupo, ele pode adicionar quem queira entrar nesse grupo, se então quiser mandar o contato de telefone ou entrar em contato direto aqui do Matheus da rádio, a gente pode estar conversando através desse grupo de WhatsApp. Então a gente está se organizando, a gente já fez 5 encontros, um deles foi a exibição do filme, né? E é uma organização bem autônoma, ou seja, quem quiser puxar alguma proposta, trazer alguma coisa, coloca no grupo e a gente vai construindo, vai conversando, vai procurando um espaço, vai vendo dia, a data, né? Então tem funcionado dessa forma. Tem uns acordos também que a gente já construiu alguma coisa em cima de acordos do próprio grupo, né? Então tá bem bacana e assim, muito, pra mim, uma experiência muito legal de estar vivendo isso aqui em Alto Paraíba. Bacana. Fala os finais, Jonathan. O Felipe, ele tá mais avançado do que eu comecei agora pelo documentário, achei até inusitado, tipo assim, porque foi um tema para poder dar uma vinda aqui na rádio, e daí eu falei, vou ver o documentário então, sabe? Nem tinha muito interesse assim, e é maravilhoso. E daí eu vou pedir para que depois você me adicione lá no grupo, que eu tenho interesse sim em participar, né? E no mais é isso. Tá certo. Gostaria de agradecer a Márcia. Obrigado, viu, Márcia? Mais uma vez ter contribuído com a sua sabedoria, sua percepção. Honra. Nossa, eu estou muito feliz de ter participado desse programa, porque eu vejo assim que, sabe, os caminhos estão abertos. Agora acho que vai tudo fluir, né? Para mim foi uma honra muito grande, assim, né? Queria dizer que eu amo muito vocês, né? E que eu vi o documentário, me emocionei demais, assim, super me emocionei com esse movimento. E é isso, vamos continuar, estamos aí. Maravilha, pessoal. Agora, 1h38, a gente conversou e fez um debate sobre o documentário O Silêncio dos Homens.